Hoje é o Dia Mundial da Saúde e haverá protesto em todo o Brasil. Os médicos avisam que vão suspender hoje o atendimento aos pacientes dos planos de saúde. Este é o assunto da nossa conversa com Mário Fernando Lins, que é o presidente da Comissão Estadual dos Honorários Médicos, e com René Patriota, que é presidente da Associação de Defesa dos Usuários dos Planos de Saúde. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Doutor Mário, um paciente que não foi avisado, né, que marcou a consulta já há alguns meses, o que ele deve fazer? Bom, apesar da ampla repercussão que está tendo pela mídia, né, e nós publicamos inclusive em jornais também, carta aberta à população, aqueles pacientes que não forem avisados serão remarcados, não haverá prejuízo para eles. Os médicos estão remarcando essas consultas. Se o paciente estiver nos vendo, por exemplo, pode ligar para o consultório do médico, saber se ele vai trabalhar hoje, e não sendo possível, ele vai remarcar a consulta no tempo mais rápido possível, geralmente para o dia seguinte ou mais tardar na próxima segunda-feira. Agora, René, se for uma consulta que ele já está esperando há muito tempo, um problema de saúde grave, é muito sério isso para o paciente. O que ele deve fazer, então? O paciente que tem um atendimento de urgência, o que precisa hoje fazer uma sessão de quimioterapia, por exemplo, o que tem que fazer uma sessão de radioterapia, esse paciente com certeza vai ser atendido. O movimento médico é um movimento de valorização da relação médico-paciente. É importante dizer que o médico, ele vive, a existência do médico é o paciente. E o paciente só pode ser tratado pelo médico. Mas nessa luta agora, é preciso que o paciente vire impaciente e entenda que o médico precisa ser remunerado decentemente para prestar um serviço de qualidade. Porque é o paciente que paga pelos serviços ao plano de saúde. É o paciente que sustenta o pilar de um lado e o médico do outro. A administradora de plano de saúde, ela apenas administra. Ela faz a gestão do dinheiro pago pelo consumidor e é ela que tem que definir quanto vai pagar ao prestador. Então é importante que o paciente comece a ficar impaciente e passe a questionar. O paciente sabe que hoje é um movimento nacional. Então, aquele que deve procurar o médico hoje é aquele que tem uma necessidade urgente. O que não tem urgência, ele deve aderir ao movimento para lutar pela sustentação desse serviço e desse sistema. Bem claro, Vanessa, que nós, inclusive, definimos isso. Os serviços de emergência, de urgências, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, os serviços essenciais, não haverá nenhuma solução de continuidade. Os pacientes serão atendidos sim, e os médicos, evidentemente, vão atender a esse chamado, que é mistério da própria profissão. Eles não vão deixar de atender a população por conta disso. O objetivo dessa paralisação hoje é pressionar os planos de saúde a reajustarem a tabela. É um movimento nacional, os médicos estão sendo maltratados, os pacientes estão sendo maltratados e os médicos estão dando um basta a isso. É um grito de alerta na realidade. O senhor tem alguns exemplos, por exemplo, de quanto que se paga por uma consulta, tem, uma cirurgia? por exemplo, a consulta, o médico, ele desembolsa, ele paga, ou seja, o custo de uma consulta, ele paga do bolso dele para atender um paciente cerca de R$ 23,50. E se uma consulta é R$ 25 que o médico recebe, ele está trabalhando por R$ 1,50. Evidentemente que isso não vai cobrir os custos do consultório dele. E isso realmente houve uma defasagem muito grande. Nós somos, em todo o Brasil, 160 mil médicos atendendo aos planos de saúde e existem hoje 44 milhões de usuários, né, beneficiários. Os planos de saúde já deram algum retorno? Os planos de saúde, ao longo desses últimos 10 anos, uma inflação de 105%, foi possível eles reajustarem os planos em 136%, ou seja, 20% acima da inflação. Não foi um reajuste, foi um aumento realmente. E em alguns casos não repassaram sequer 10% para os médicos. Os médicos estariam fazendo movimento se tivesse bom para todos. Eles estão fazendo movimento porque o médico não gosta de estar fazendo movimento porque é bonito, porque é bom, ou porque quer aparecer. Está fazendo porque realmente não está dando mais. A balança está desequilibrada. Está havendo um brutal desequilíbrio econômico-financeiro na relação médico com os planos de saúde e nós estamos querendo reequilibrar. Não queremos inviabilizar o sistema, queremos sim racionalizar, queremos que os pacientes tenham o tratamento adequado. Uma prática muito comum agora nos consultórios é quando o paciente liga, quer marcar uma consulta e a atendente pergunta logo, é plano de saúde ou é particular? E dependendo da resposta do paciente, essa consulta é marcada antes ou para depois.
O que o consumidor deve fazer, já que ele está pagando por um plano de saúde também, ele é um consumidor, né, Renê? O que é que ele deve fazer num caso assim? O consumidor que tem aquele médico já de sua preferência, ou que vai para um médico que é credenciado, ele deverá ter tratamento igualitário, igual àquele paciente que é particular. Se o médico ele é credenciado àquela empresa, ele tem que garantir ao paciente daquele convênio atendimento. Mas, assim como quando a gente vai comprar uma passagem aérea, se comprar com antecedência, compra mais barato, os consumidores também deverão marcar suas consultas com antecedência. Agora, se é um paciente e é uma urgência, eu entendo que o médico deverá também atender aquele paciente, porque se trata de uma urgência. Eu sou contra, inclusive, essa política da aviação aérea. Se uma passagem pode custar X a menos, também naquela data, na véspera, devia ser a mesma coisa. Mas o mercado não briga quanto a questão aérea. Mas o médico deverá disponibilizar o horário normalmente. Caso ele não queira mais atender aquele convênio, porque paga mal, ele deverá deixar o convênio e nunca prejudicar o paciente. Doutor Mário, tem algum? Está havendo isso já, Vanessa. Os médicos estão deixando o plano de saúde. Se tem ideia, em São Paulo se fez um levantamento, existe lá o CRM número 180 mil. E se observou que a grande maioria dos médicos que atendem a plano de saúde estão no CRM 80 mil. Ou seja, aqueles médicos mais antigos que continuam atendendo plano de saúde, até muitas vezes em benefício do paciente, por um compromisso com o paciente. Os médicos mais novos não estão querendo mais atender plano de saúde. Mas essa atitude do médico tem aparato legal dele escolher, decidir se atende logo um paciente particular ou não? Não, o médico não deve fazer distinção entre paciente de convênio e paciente particular. Isso não existe. O que existe é ele disponibilizar o tempo dele do consultor dele como bem lhe convier. Ele pode, por exemplo, escolher um dia para atender paciente de convênio e outro dia atender suas particulares. Isso aí é possível. Quer dizer, ele usa o tempo dele, ele disponibiliza, ele dá para o convênio. Eu atendo de segunda, quarta e sexta para os convênios, por exemplo. Pode deixar terça e quinta, por exemplo, para atender os pacientes que ele achar pertinente, as cortesias como nós atendemos com. No caso dessa paralisação de hoje, quem precisar de urgência e emergência em hospitais e consultórios vai ser atendido? Isso está garantido, sem nenhum problema. Urgência, emergência, hemodiálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia. Todos os serviços essenciais onde os pacientes não possam sofrer solução de continuidade do seu tratamento serão adequadamente atendidos, sem nenhum problema. Quem se sentir prejudicado, deve procurar quem? A ANS. Quem se sentir prejudicado pode procurar. A ANS, na verdade, ela está... A Agência Nacional de Saúde, ela é a primeira irresponsável por essa questão. Porque ela determina o reajuste para o consumidor pagar o plano de saúde, mas não coloca o reajuste para beneficiar o médico. O consumidor prejudicado pode procurar tanto a dos EPs, como os PROCONs, como o Ministério Público. A ANS deve ser acionada judicialmente para ela entender que médico e fisioterapeuta, eles são prestadores e devem ser remunerados dignamente. Obrigada pela participação dos senhores aqui no Bom Dia Pernambuco. Obrigada.